Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Yoga Fácil. Nesse programa, nós temos como objetivo mostrar como é simples e fácil realizar yoga. Eu sou a Nath Martins e nesse episódio nós vamos mostrar o passo a passo de 5 posturas que vão fortalecer a sua coluna. Vamos lá? Então, a nossa primeira postura que vai aí fortalecer a nossa coluna é o Chakra Kavasana. Então, essa postura que a gente traduz como pássaro do sol, Chakra significa pássaro, né? Kave significa som e asana significa movimento. Então, essa postura, ela nos convida, né, cultiva o equilíbrio entre a determinação e entre a leveza, né? Então, nos convidando a ter mais vitalidade e ter também mais clareza de direção na nossa vida. Dentre os benefícios que essa postura nos traz também, principalmente a nível físico, ela trabalha muito essa questão central do nosso corpo, então ela fortalece toda a questão dos músculos que recobrem a nossa coluna, né? Ela estabiliza as regiões de cintura escapular, cintura pélvica e também ela causa uma tração na nossa coluna, né? Então, para quem tem escoliose, quem tem aí desvios na região da coluna, essa é uma postura que facilita e beneficia muito por conta dessa tração que a gente realiza no asana. Então, vamos lá praticar? A gente vai ficar com os joelhos apoiados. Se por acaso você sentir alguma dor nessa região dos joelhos para apoiá-los no solo, a sugestão é que você possa colocar ou dobrar o tapetinho, ou colocar uma manta dobrada, ou então um travesseirinho abaixo dos seus joelhos. Tá? E aí a gente vai posteriormente manter, né, sentir que os joelhos estão bem alinhados com os quadris. Então, os joelhos não podem nem ficar à frente e nem atrás. A gente mantém também uma distância entre os joelhos, mais ou menos da largura dos quadris. Em seguida, a gente vai apoiar as nossas mãos no solo. Também vamos deixar alinhados os punhos e ombros na mesma direção, evitando que as mãos fiquem à frente ou atrás. Abrimos bem os dedos das mãos, conectando-os bem no solo, sentindo toda a região da palma das suas mãos enraizadas no solo. Nessa postura a gente vai equilibrar aqui a nossa coluna e vai estabilizar a nossa coluna. Então a gente não vai deixar que os nossos ombros subam perto das orelhas, a gente vai empurrá-los para baixo. A gente vai fazer uma leve rotação do nosso cotovelo para dentro. Se por acaso você já tiver uma hiperextensão do seu cotovelo, ou seja, o cotovelo estender além do limite, o ideal é que você faça uma microflexão nessa região do cotovelo. Tá? Se não for o caso, a gente estende e gira o cotovelo para fora. Tá? A gente mantém uma leve contração também da musculatura abdominal para manter a nossa coluna ereta. E a gente olha lá na frente. Então, o primeiro passo para a gente realizar essa postura é ir retirando o nosso joelho. Vamos começar com o joelho direito. Então, a gente vai retirando o joelho direito do apoio. Vamos estendendo o nosso joelho lá para trás e trazendo a pontinha do pé na direção do chão. Então, ativa, vai sentindo toda a conexão da sua perna, completamente estendida, ativação de glúteo. E se por acaso aqui já for desafiador para você, permaneça nessa postura apenas com uma perna estendida. Mantenha o abdômen levemente contraído para evitar que você faça uma hiperextensão aqui da sua coluna. E aí, posteriormente, a gente vai retirar a nossa mão esquerda do solo e vai elevar o braço esquerdo à frente, com a palma da mão virada para baixo, evitando que os nossos ombros novamente subam. Então, a gente empurra os ombros longe das orelhas e mantém o olhar à frente, mantendo a força no braço de apoio e na perna de apoio. Respire, faça algumas respirações nessa postura.
E na próxima exalação, vai retornando a sua mão ao solo e o seu joelho direito também no solo. Aqui em posição de 4 apoios, a gente apenas vai respirar e soltar, se conectando com as sensações que essa postura te traz, percebendo as diferenças entre os lados trabalhado e não trabalhado. E nesse momento a gente vai repetir a postura para o outro lado. Então a gente vai retirando o nosso joelho esquerdo do solo e a gente vai estendendo a nossa perna esquerda, nosso joelho esquerdo lá para trás e vai trazendo a ponta do pé esquerdo lá na direção do solo. Mantenha a perna bem esticada, bem firme. E se por acaso, novamente aqui já for desafiador para você, permaneça nessa postura apenas com a perna elevada. E então, prosseguimos, retirando a mão direita do apoio. Vamos levar o braço direito lá na frente com a palma da mão virada para baixo. Afaste os seus ombros das orelhas, mantenha a ativação dos seus ombros, seu abdômen contraído e a sua coluna bem esticada, como se tivesse um fiozinho puxando, te tracionando, alguém puxando o seu braço, alguém puxando a sua perna. Respira, faça algumas respirações. E na próxima exalação, vai retornando a sua mão direita, retornando o seu joelho esquerdo. Mais uma vez, feche seus olhos, observe as sensações, agora dos dois lados trabalhados. E lentamente, na próxima exalação, a gente vai descendo na postura da criança, em Balasana, para desfazer essa postura. Aproveite, relaxe um pouquinho a sua cabeça, solte as tensões que porventura podem ter ficado no seu corpo e respire livremente. E quando estiver pronto, devagar a gente vai desenrolando a coluna, finalizando o nosso asana. Então, a segunda postura que a gente vai falar, vai explicar, vai dar o passo a passo para fortalecer a sua coluna é o Chaturanga Dandasana, popularmente conhecido como a postura da prancha. E Chatur significa 4 pontos, Anga significa membros, Dandasana, né? Danda significa bastão e Asana significa postura ou movimento, né? Então, seria a postura onde os 4 membros ficam apoiados no solo e o bastão é o que simboliza a nossa coluna, que fica como realmente um bastão, né? Bem alinhada. Então, essa postura, ela, por trazer na nossa coluna, né? A gente tem todo os canais de energia que fluem pelo nosso corpo sutil e essa postura, ela convida, ela traz essa vitalidade de energia para nossa coluna, né? Para nossa coluna, onde percorre todo esse fluxo de energia vital, né? E a nível físico, ela também nos traz muitos benefícios. Ela fortalece todo o nosso corpo, os nossos músculos mais internos, onde recobrem a nossa coluna vertebral. Então, é um exercício, é um asana muito poderoso para a gente tratar lesões da coluna ou prevenir também, mantendo ela bem forte, fortalecida. Ela trabalha também a estabilidade da cintura escapular e da pelve, e ela nos traz esse convite a encarar a vida com mais determinação, com mais objetividade, né, com mais coragem para enfrentar os desafios da vida. Então vamos lá praticar? Então a gente vai iniciar este asana também com os joelhos apoiados no solo
e as mãos apoiadas no solo. Inicialmente a gente vai achando esse eixo, vai encontrando esse eixo, mantendo os nossos punhos alinhados com os nossos ombros, inicialmente os nossos joelhos também alinhados com os nossos quadris. Abra bem os dedos das mãos para sentir o enraizamento da palma das mãos no solo. A gente vai afastar os ombros das orelhas e também girar levemente o nosso cotovelo para dentro. E se nesse movimento também você tiver uma hiperextensão do seu cotovelo, você faça uma leve flexão, uma microflexão dessa região do cotovelo. Se por acaso o apoio dos seus punhos incomodar ou você sentir dor nessa região dos punhos, a gente pode fazer o mesmo asana com a adaptação de manter os cotovelos e antebraços no solo. Bom, então eu vou explicar a postura com apoio das mãos, mas caso você sinta dor nos punhos, a gente pode realizar o mesmo asana com apoio de antebraços, tá bom? Então a postura, a gente vai delicadamente estender um joelho e apoiar a ponta do pé, no caso aqui a perna direita, apoiar a ponta do pé lá no chão. E a gente em seguida vai transferir o pé esquerdo ao lado do direito também, retirando o joelho esquerdo do solo. E a gente vai sustentar a nossa postura com o apoio das mãos e dos pés. Neste momento, a gente mantém a nossa coluna realmente como um bastão. Então, a gente contrai nosso abdômen, contrai nosso glúteo e mantém esse alinhamento. A cabeça também fica alinhada no eixo da sua coluna. E a gente mantém os ombros bem ativos, evitando que os ombros subam lá para as orelhas. Então, a gente empurra o chão. E respira. Vamos fazer algumas respirações. Mantenha a concentração, a ativação do seu abdômen. E ao exalar, a gente vai repousando uma perna, repouse outra perna. Se por acaso essa postura for muito desafiadora para você, eu vou passar 2 adaptações que facilitam um pouco para os iniciantes, para quem ainda está começando, né? Ainda não tem tanta força abdominal para sustentar este asana por mais tempo. Então, uma das adaptações, eu diria que a primeira adaptação seria a gente manter um joelho apoiado no solo. Então, a gente apenas estende uma perna, mantém toda a ativação como se a gente tivesse tirado os 2 joelhos do apoio, porém a gente mantém um joelho no apoio. Então, a gente faz essa postura mantendo o joelho apoiado no solo e depois a gente troca para que a gente possa movimentar os 2 lados do nosso corpo. Então, essa seria a primeira adaptação para iniciantes, para a gente começar a fortalecer de forma gradativa o nosso corpo. Então, uma segunda adaptação, também caso você ainda não tenha sustentação, força suficiente para manter este asana com o apoio das mãos e dos pés, a gente, além de colocar o apoio dos antebraços, a gente também pode utilizar um acessório para que possa ajudar nessa sustentação. No caso aqui, eu vou utilizar um bloco, mas se você por acaso não tiver um bloco na sua casa, de repente até um livro de capa dura, né? Algo que seja firme, para que possa realmente sustentar o peso do seu corpo. Então, a gente vai colocá-lo ou em pé, de acordo com o tamanho, né, do acessório que você tenha, ou em pé ou dessa forma deitado, tá bom? A gente vai colocar no solo e a gente vai se posicionar em cima do bloco, né, de forma com que ele fique alinhado com o nosso osso púbico. Então, a gente apoia as nossas mãos, lá como já explicado anteriormente, vamos apoiar os nossos pés e a gente vai descer os nossos antebraços no solo. Dessa forma, eu vou repousar o meu pubis sobre o bloco. Então, eu consigo gradativamente ir retirando o peso do pubis do bloco para conseguir criar essa conexão desse músculo, né, para fazer essa sustentação por si só. Né? No início, no começo, quando a gente ainda não tem tanta força, a gente pode soltar um pouco do peso do corpo
E aí, gradativamente, a gente vai criando essa consciência de ir retirando o peso corporal de cima do bloco. E aí, para sair da postura, apoie os seus joelhos no solo novamente, apoie suas mãos novamente. A gente retira o bloco e finalizamos da mesma forma que a gente fez com o exercício original, lá em posição de balasana, na postura da criança. Relaxa a cabeça e solte-se. Respira e vai dissolvendo qualquer tensão existente no seu corpo. Quando estiver pronto para levantar, devagarzinho vai desenrolando a sua coluna e sentando-se de forma confortável. Então esse foi o Chaturanga Dandasana. Vamos para o próximo asana. E a terceira postura para fortalecer a nossa coluna é a Dandasana, né? Que em sânscrito Danda significa bastão, então é a postura do bastão. O bastão, como já foi falado anteriormente, ele é simbolizado pela nossa coluna vertebral, que a nível sutil, ela funciona como um canal de energia, né? Um bastão é como se fosse realmente um canal de energia onde a gente flui com essa energia para cima e para baixo, através também dos nossos chakras localizados na coluna vertebral. Então essa postura, ela nos convida a esse equilíbrio de energia, esse equilíbrio entre os chakras. Ela nos convida a nos colocar no eixo, né? Colocar nossas energias no eixo, promovendo todo esse equilíbrio e também essa expansão de consciência do nosso ser em todas as dimensões. E os benefícios dessa postura a nível físico é que trabalha essa questão do alinhamento postural. Então ela traz essa consciência da nossa postura, de uma boa postura, ela traciona a nossa coluna vertebral, fortalece a musculatura interna também da nossa coluna, os músculos que revestem a nossa coluna, né? E também ativa, né, a questão da cintura escapular, estabiliza a cintura escapular e a cintura pélvica também. Então é uma postura que traz muitos benefícios. Então vamos mostrar, eu estou aqui com uma almofada já para mostrar uma adaptação inicialmente, caso muitas pessoas reclamam às vezes que não tem tanta flexibilidade na região posterior das pernas, né? E sentem muito incômodo. Então uma forma de a gente iniciar este asana de forma confortável para você que está iniciando seria com o auxílio de uma almofada ou então de qualquer assento que você tenha aí em casa que seja confortável. Então a gente vai iniciar sentando sobre essa almofada e a gente vai sentar mais para a pontinha dela, tá bom? A gente vai sentir os nossos isquios, que são aqueles ossos que a gente tem localizados aqui na região do quadril, embaixo do bumbum. A gente vai se conectar com esses ossos, os isquios, conectados no solo, tá? Então você pode também auxiliar trazendo essa massa glútea, né, que a gente chama para trás, com a ajuda das suas mãos, para sentir essa conexão de forma mais eficiente. Então a gente vai estender as nossas duas pernas à frente. Vamos inicialmente girar os nossos ombros para trás e para baixo, vamos trazendo esse alinhamento da nossa coluna, essa tração, imaginando que a gente tem aquele fiozinho lá no topo da cabeça, puxando a gente para cima. Então vai criando essa consciência de tração na coluna, né, de alinhamento postural. E a gente pode inicialmente manter as mãos ao lado do corpo, tá? Vamos esticar bem os joelhos, sentindo as coxas, puxando os joelhos para cima e também trazendo a ponta dos pés na nossa direção. Corpo todo ativo. E por alguns instantes a gente vai inspirar e exalar. Vai sentindo a sua coluna firme, mantendo o seu tronco ereto,
mantendo a visualização desse bastão, simbolizado pela nossa coluna, fluindo energia vital. E a gente também pode adaptar essa postura, modificar essa postura com os braços elevados, mantendo-os paralelos ao solo. A gente também traz essa consciência de estabilizar nossa cintura escapular, levando os nossos ombros para baixo, mantendo nosso pescoço alinhado. E por fim, na postura original, a gente vai elevar os nossos braços acima da cabeça, com palma das mãos viradas uma para a outra, peito aberto, ombros longe das orelhas. Respira, mantém o seu olhar à frente e mantém toda a ativação muscular no seu corpo, das pernas, costas, abdômen, braços. Respira. E na próxima exalação, vai relaxando os seus braços. Então, a gente pode realizar também este asana sem este apoio que a gente colocou aqui inicialmente. Então, eu coloquei a título mesmo de conforto, caso seja muito desafiador manter os joelhos estendidos. Então, essa seria uma outra opção para que a gente consiga fazer o asana com os joelhos estendidos, mas de forma um pouco mais confortável. Então, essa foi a postura do bastão. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai para a nossa quarta postura. Então, a nossa quarta postura é o Paripurna Navasana, que é a postura do barco sentado, onde Paripurna significa completo, Nau significa barco e Asana significa movimento. Então, nas Upanishads, o mantra Om, né, ele é simbolizado por um barco que navega com o máximo de segurança por mares muitas vezes turbulentos, né? E se a gente colocar isso, passar isso para o nosso cotidiano, né, seria uma forma de nos mantermos seguros diante dos desafios da vida, diante de todas as turbulências que possam acontecer na vida. Então, essa postura ela nos remete a este barco que nos conduz com segurança máxima, né, para essas turbulências que muitas vezes a vida nos traz, né? Então, é uma postura também que nos traz um centramento, um foco maior em si mesmo, né, para a gente manter o olhar para dentro de si. E a nível físico, é uma postura que trabalha toda a região do centro do corpo, é um asana que trabalha muito a força no abdômen, né, em toda essa região central da nossa coluna. Então, por conta disso, também é um ótimo exercício, um asana, né, um movimento para que a gente possa estabilizar a nossa coluna, para que a gente possa prevenir e tratar muitas vezes lesões e dores nessa região. Ela também estabiliza a região pélvica e equilibra os sistemas endócrino, digestório, eliminatório e reprodutivo. Então, é uma postura com muitos benefícios. Vamos ao passo a passo? Então, para a gente iniciar a postura do barco sentado, a gente vai inicialmente nos sentarmos com apoio dos pés no solo, com os joelhos flexionados, mantendo os joelhos mais ou menos na largura dos nossos quadris. Vai manter a nossa coluna ereta, vai girar os ombros para trás e para baixo. Mantém o alinhamento da coluna como se tivesse o fiozinho lá puxando o topo da nossa cabeça na direção do teto. Inicialmente a gente vai se concentrando com esse alinhamento. E delicadamente,
com as mãos no solo ou com as mãos nas próprias pernas, a gente vai inclinar o nosso tronco um pouquinho atrás, vai sentindo o eixo da nossa coluna, vai sentindo o equilíbrio do nosso corpo, e a gente vai retirar apenas um pé do solo. Então é importante que a gente perceba que esse movimento não pode ser muito amplo e também nem muito curto, porque se a gente for muito para trás com a nossa coluna, com o nosso tronco, a tendência é que a gente deite, né? E aqui a gente precisa manter o equilíbrio entre as nossas pernas e o nosso tronco. Então a gente vai delicadamente levar a nossa coluna um pouquinho mais para trás. Vai retirar nesse momento somente a perna esquerda, e este seria o primeiro krama, que a gente chama, né? Seria a primeira adaptação antes de fazer o movimento convencional. Então a gente segura lá nos nossos tornozelos e a gente vai manter os nossos pés, né, com ponta dos pés viradas para cima. Mantém os ombros longe das orelhas e a gente vai levar essa nossa concentração, esse nosso foco para o centro do nosso corpo, lá para a região abdominal. Respira. Lentamente, na próxima exalação, vai descendo a sua perna esquerda na direção do solo. E a gente vai fazer o mesmo com a perna direita. Então, na próxima inspiração, eleva a sua perna. Tire o seu pé do chão. Mantenha as suas mãos sustentando a sua perna. Mantenha seus ombros longe das orelhas. Mantenha a sua concentração lá no centro do seu corpo. Respira, faça algumas inspirações e exalações. Na próxima exalação, vai repousando o seu pé direito. E vamos agora para o Krama 2. E vamos elevar as duas pernas juntas, mas mantendo ainda os joelhos flexionados. Então, eleva a perna esquerda, eleva a perna direita, vai sentindo esse equilíbrio, se acomode no seu eixo e a gente vai manter as mãos também lá nas pernas, sustentando, mantendo os ombros longe das orelhas, mantendo o alinhamento também da sua coluna vertebral e toda a concentração e foco na região central do seu corpo. Respire, solte o ar. E se por acaso aqui for confortável para você, você quiser se desafiar um pouquinho mais, a gente vai começar a estender os nossos joelhos e vamos manter aqui inicialmente as mãos sobre as coxas, na parte posterior das coxas. Eleve as suas pernas e mantenha. Concentra todo o foco no seu abdômen e no centro do seu corpo. Na próxima exalação, vai retornando as suas pernas ao solo. E se por acaso você ainda quiser se desafiar um pouquinho mais e tiver força suficiente para que você consiga manter mais tempo este asana, a gente vai retirar os pés do chão, vai estender os joelhos e também vamos procurar estender os braços à frente. Então mantenha os braços sem apoio. Toda a força vai ser localizada no centro do seu corpo. E na próxima exalação, flexione os seus joelhos, apoie os seus pés no solo e a gente vai abraçar as pernas, repousar a testa lá nos joelhos, descansando, respirando.
e voltando à concentração em si mesmo. Quando estiver pronto, vai novamente sentando, como no início da nossa postura. Então, esse foi o nosso quarto asana. Vamos para o nosso quinto asana para fortalecer a coluna. E o nosso quinto asana de hoje para fortalecer a nossa coluna é o Setubandhasana, que é mais conhecido como a postura da ponte, né? Onde Setubandha significa ponte. E a ponte, nesse contexto, ela é simbolizada pelo caminho espiritual, né? Pela jornada espiritual, principalmente dentro do yoga, né? E esse caminho espiritual, ele nos ajuda, né? Nos auxilia a nos desidentificarmos com a nossa personalidade limitante. Então, muitas vezes a gente realmente pensa que nós somos aqueles papéis, né? Eu sou a dona de casa, eu sou aquela profissão que eu escolhi, e a gente se identifica apenas com isso, como se nós fôssemos realmente só aquilo, né? Então, essa postura ela nos convida a enxergar o nosso ser com a máxima totalidade, né? Enxergando o nosso ser livre de qualquer limitação, né? De qualquer crença limitante. Então, esses são os benefícios sutis dessa postura. E a nível físico, ela trabalha todo o fortalecimento da região posterior do nosso corpo. Então, fortalece toda a extensão da nossa coluna, fortalece as pernas, alonga toda a região anterior do nosso corpo e, por conta disso, expande a região do diafragma, aumentando a capacidade respiratória. E é uma posição muito, muito benéfica para tracionar e para fortalecer a nossa coluna. Então, vamos praticar um pouquinho? A gente vai iniciar essa postura deitados. Então, deite-se de forma confortável. Mantenha os seus joelhos flexionados e a gente vai manter os joelhos alinhados com os nossos quadris. Então, no mesmo eixo dos nossos quadris. Os pés ficam próximos ao bumbum, ficam próximos ao seu corpo. A gente acomoda a coluna de forma confortável no solo e afasta os ombros das orelhas, mantendo o alinhamento do nosso corpo. Inicialmente mantendo também palma das mãos viradas para baixo. E a gente vai, na próxima inspiração, elevar o nosso quadril, né? Levando o nosso pubis na direção do teto. Então, inspira e vai levando o seu quadril lá em cima. Vai sentindo que o apoio ele vai ficando sobre os seus ombros e sobre as suas escápulas, certificando que o seu pescoço está completamente livre de tensões. Evite abrir os joelhos ou fechar os joelhos quando subir o seu quadril. Mantenha os joelhos na mesma direção dos seus quadris como no início da postura. Então, com os braços estendidos, seria o primeiro krama. E se aqui for confortável para você, a gente vai unir as mãos abaixo do tronco, entrelaçando os dedos e desta forma estendendo os cotovelos, puxando os ombros para dentro. Dessa forma a gente facilita a elevação da pelve um pouco mais. Procure fazer inspirações e exalações profundas. Permaneça algumas respirações. E se por acaso aqui já estiver sendo um pouco desafiador para você sustentar o peso, uma outra variação que a gente pode fazer é colocar as mãos abaixo dos quadris. Então, posicionar os cotovelos próximos ao corpo
e com as mãos sustentar essa região dos quadris para dar um auxílio maior nessa manutenção da postura. Para desfazermos a postura, vá soltando as suas mãos, mantendo seus braços paralelos ao longo do corpo. E na próxima exalação a gente vai descer, como se estivéssemos descendo vértebra por vértebra, desenrolando a nossa coluna, sentindo toda a extensão da coluna tocando no solo. E ao tocar por último a região do sacro, a gente abraça as pernas, trazendo um conforto, inspirando e exalando, alongando essa região trabalhada. E se por acaso você tiver hipertensão que não esteja controlada, se você tiver um ciclo menstrual, não é indicado que faça essa postura, assim como também dores de cabeça, porque apesar de ser uma postura muito benéfica para a coluna, é uma invertida, não deixa de ser uma invertida, onde a gente coloca nosso quadril acima da cabeça. Então, como toda invertida, né, tem as contraindicações, essa postura também tem as suas contraindicações nesses casos que eu citei. Para a gente levantar dessa postura, a gente deita-se de lado e com a ajuda das mãos, a gente vai empurrando o chão, nos sentando novamente. Então essas foram as 5 posturas, os 5 asanas para você realizar, para fortalecer a sua coluna vertebral, prevenindo possíveis lesões, tratando dores muitas vezes nessa região. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê na próxima. Namastê!